Salve, salve pessoal, no momento que estou gravando esse vídeo ainda não temos os resultados dos jogos da Libertadores, então a contabilidade fica para amanhã, beleza? Eu estou gravando esse vídeo antecipado aqui e para esta quinta-feira eu vou trazer para vocês 5 jogos. Tem jogos da Sul-Americana que eu ainda não estou me envolvendo porque estou achando times brasileiros muito pouco desinteressados, mas a gente pode ter dicas extras no nosso canal gratuito que está no link do primeiro comentário fixado e eu também posto as melhores supercotações lá, ok? Vamos rodar a vinheta aí para a gente passar para vocês as dicas dessa quinta. Não esquece de deixar o like e comentar com os seus palpites também. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaldi aqui para mais um vídeo e a gente começa analisando o confronto do Betis contra o Valladolid. Esse jogo eu ia pular, pessoal, mas por conta do resultado do jogo de ontem, o 3-0 do Celta diante da equipe do Villarreal, as coisas ficaram boas para a equipe do Betis conseguir uma classificação para a Liga dos Campeões. Inclusive teve um usuário que comentou aqui que essa tabela aqui do PEC Bola precisa de realmente ser atualizada. Eu já entrei em contato com o suporte porque no Campeonato Espanhol 5 times vão para a Liga dos Campeões. Então o Villarreal com 52 tá aqui no momento, né? Só que ele pode ser ultrapassado hoje pela equipe do Betis. O Betis tem jogado um ótimo futebol, com estilo bastante ofensivo, isso já desde a temporada passada. Isso está rendendo frutos aqui. O time fez uma boa campanha na Liga de Conferência. E também, inclusive, ele avançou de fase, né? E também está muito bem no campeonato nacional. O Valladolid, por sua vez, está indo aí para o seu terceiro rebaixamento. O time aí descontentíssimo com a presidência do Ronaldo. E são simplesmente 9 derrotas nos últimos 10 jogos. É um desempenho pífio dos times mais fracos do campeonato, que mais sofre pressão, gols. Então, todo o favoritismo para o Betis aqui, ele é justificado. Por conta da importância deste confronto que se tornou, né? Eu vou recomendar para vocês aqui uma aposta que eu mandei lá no meu canal do Telegram, que é para o Betis ter mais de 6.5 finalizações no primeiro tempo e também para ele vencer a partida. O Betis é o grande favorito aqui no confronto, um time que, como eu disse para vocês, tem um volume ofensivo muito grande e que tende a fuzilar essa defesa da equipe do Valladolid. O Valladolid não vai conseguir segurar, então o Betis tem tudo para poder vencer e essa é a minha dica. Inclusive ela já está compartilhada desde ontem lá no Telegram, então se porventura no momento que você está pegando a odd está menor, é porque você não está lá. Então participe, link do primeiro comentário fixado. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui na Libertadores, Central Córdoba contra o Táchira. Central Córdoba que surpreendeu, é um time que não é dos mais fortes aqui do campeonato argentino, inclusive só venceu 2 dos últimos 10 jogos e curiosamente 2 jogos fora dos seus domínios. O time, como eu falei, não é um primor no lado ofensivo também, várias vezes passa em branco nos seus jogos, mas hoje tem um adversário bastante acessível pela frente. O Táchira, ele é realmente um dos mais fracos de todo a Libertadores, como todos os times venezuelanos de praxe, como todos quando jogam fora dos seus domínios, então aqui acaba que faz o Córdoba ser o favorito. O time acabou com essa vitória diante do Flamengo se colocando aqui numa boa condição, num grupo que é difícil, que tem a LDU e que pode complicar as coisas para o Flamengo, que acabou empatando ontem. Então, se vencer aqui, vai virar o líder do grupo e fazer a LDU e Flamengo se matarem aí nesta competição. O Central Córdoba, ele vai enfrentar o Táchira, que como eu falei, é um dos times mais frágeis, ele até no campeonato venezuelano consegue se sair bem, mas acredito que não vai conseguir segurar a equipe argentina não, com muita raça, um pouco de técnica e um pouco mais de futebol, eventualmente vai conseguir vencer, e o 1,35 não pego, mas ao vivo aqui em 1,72 ou mais eu vou no Central Córdoba, e se sair gol antes, tudo mais, paciência, mas eu não pego o handicap desse time com a média de gols baixas que eles têm não, até vou conferir aqui para vocês, ó, a média de gols do Central Córdoba no momento, a média de 0,6, a média muito baixa aqui, eu tenho que ficar ligado, tá? É muito por conta da fragilidade do Táchira que eu vou nesse jogo aqui, mas fica bastante de olho nesse jogo, tá? Bolívar e Palmeiras, esse jogo aqui tem duas coisas que eu gosto, né? Uma, obviamente, é escanteio para o time que tem uma média de 9 escanteios e que pressiona muito dentro de casa, usando a altitude ao seu favor. E, obviamente, se tiver bilhete em relação a cantos, vai estar lá no canal. E o Palmeiras que vem com 6 vitórias seguidas em todas as competições, incluindo jogos dentro e fora de casa, incluindo jogos de Libertadores, onde estreou com vitória fora dos seus domínios e também venceu o Cerro no segundo confronto. No Brasileirão é o líder, então a campanha do Palmeiras é muito boa. Agora, jogar na altitude é bastante complicado e tem chance aqui do Palmeiras até poupar alguns atletas também por conta de desgaste. Isso joga sim
favoritismo para a equipe do Bolívar, um time do Grupo City, que conseguiu bons jogos, até na derrota que ele teve diante da equipe do Cerro, conseguiu marcar 2 gols, e agora ele vai tentar se impor como se impôs diante do Sporting Cristal. O Cantos por Bolívar é sempre muito bom mesmo, mas nesse jogo aqui o que eu vou buscar são gols. A gente tem tanto gols do time da casa que pressiona bastante, como gols até do Palmeiras também, que é um time que tem muito perigo no lado ofensivo. O risco fica por conta da defesa do Palmeiras, mas na altitude é muito difícil segurar, então eu vou no mais de 1.5 nesse jogo aqui. O Bahia recebe o Atlético Nacional e o Bahia está num dos grupos mais complicados da Libertadores também, porque tem outro brasileiro, tem o Nacional que é muito forte e tem o Nacional do Uruguai, que ficou vivo aqui com esse empate fora de casa diante do Internacional, um empate num jogo que estava vencendo por 3-0. O Bahia conseguiu uma boa vitória aqui no último jogo diante do Nacional fora de seus domínios e colocou em uma boa condição no grupo. O time tem o Pulga como grande destaque da equipe nesse ano, além do Jubá no lado esquerdo. O lado esquerdo do Bahia é muito forte, ainda com o Everton Ribeiro ganhando na articulação. O time teve um pênalti mandrake diante do Ceará, mas a gente não vai achar ruim não, porque a gente estava nesse menos 0,25 do Bahia. O Nacional vai ter alguns desfalques aqui para esse jogo. No Campeonato Colombiano o time até consegue ir bem, mas é um time que quando veio para o Brasil aqui se fechou contra o Inter, conseguiu tomar 3 gols e depois dos 50 minutos, e eu acredito que a estratégia deve ser a mesma, que tentar se fechar e eventualmente com algum contra-ataque buscar um golzinho. Eu gosto de pegar o menos 0,25 do Bahia, é um time muito tradicional dentro de casa, muito forte dentro de seus domínios, com um bom poderio ofensivo e que diante de um time que é perigoso, que deve jogar fechado, mas que faz poucos gols, o menos 0,25 que é uma boa pedida. Se você estiver muito confiante, pode ir na vitória do Bahia, mas eu vou esperar um pouquinho pro live, porque os colombianos são engessados e os jogos do Bahia têm sido um pouco mais comedidos em termos de Libertadores. Para poder finalizar, a gente tem um jogo da Série B, pessoal, mas o jogo aqui eu vou trazer para o live, porque o Novo Horizontino é um time que marca muito forte, conseguiu a remontada aqui diante do Criciúma, só que o gol foi anulado no final, a gente pegou esse dupla chance e é um time bastante técnico aqui, futebol paulista forte, bom investimento, salário em dia, os jogadores sempre jogam muito bem aqui. E vai enfrentar o CAP, que tem 2 vitórias na competição, mas teve uma derrota aqui fora de casa diante da equipe do Cuiabá. O Atlético Paranaense conseguiu vencer CRB tranquilo por 2-0, venceu também o Paysandu fora, mas fazendo jogos muito movimentados, enquanto o Novo Horizontino puxa um pouco pro lado do under. Então, assim, esse jogo aqui é para poder trazer pro live mesmo. Eu achei que a linha de gols ia estar um pouco mais alta, mas ela tá bem baixa, então às vezes dá para poder pegar um gol no live, mas nesse caso aqui não é muito com análise pré, não, é com leitura mesmo nesse jogo, tá? Então são os meus palpites para esta quinta-feira e eu pergunto a você quais os seus, comente aqui, lembrando que eventualmente mais dicas de apostas e de outros confrontos vão estar no meu grupo gratuito, que tem o link no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.